Bem, estamos aqui mais uma vez para tratar com você dessa carta maravilhosa que Paulo escreveu aos Filipenses. Fique conosco que você será abençoado, não tenho dúvida disto. Tudo bem com você? Meu nome é Lúcio, né? Se você não me conhece, vai conhecer agora. Eu sou pastor auxiliar aqui em nosso ministério, a MIPAV, e é exatamente com esse nome que você acessa todas as redes sociais que nós estamos, né? YouTube, Facebook, Instagram. Se você puder, né, se inscreva aí nos nossos canais, principalmente o YouTube, tá bom? Ative ali o sininho para você receber as notificações dos nossos programas, que não é somente esse. E também dê o seu like se você gostar. Fique até o final, vai ser agradável para você. Hoje, o nosso programa é Comentando a Palavra. E na verdade nós já fizemos um outro momento onde fizemos uma introdução da estrutura do livro de Filipenses, da carta aos Filipenses, né? Não é livro, carta aos Filipenses, ou / epístola, né? Mas hoje nós vamos começar a desenvolver o primeiro capítulo dos 4 capítulos que Filipenses tem. Essa carta que foi escrita pelo apóstolo Paulo, que estava na prisão e que denominou essa carta a Epístola da Alegria. Bem, vamos lá. Eu quero falar com você então sobre o capítulo 1, mas eu quero, assim, dentro desse capítulo 1, eu quero estabelecer aqui um título para ele, tá? E o título vai ser o seguinte: A Alegria de Paulo com o crente de Filipos, tá? Nesse primeiro capítulo, Paulo expressa a alegria que ele tem, o prazer que ele tem de ter estado com essa igreja e de poder escrever para esta igreja, né? Paulo aqui, a gente sabe que Paulo tem uma alegria imensa quando ele escreve para essa igreja. E nós falamos lá no primeiro e no segundo vídeo sobre o propósito dessa carta, e um dos grandes propósitos era a alegria que ele tinha por saber o quanto aquele povo, né, os filipenses respondiam a Paulo, né, naquilo que ele desejava que eles respondessem, né? Eles eram um povo alegre, um povo que pregava de fato o evangelho de Cristo. Seguindo um pouquinho, vamos lá. Eu vou ler com você o verso 1 e o 2, tá? E aqui eu já quero destacar algo que eu achei bastante interessante. Pode não parecer com o contexto de fato que está, mas na medida que eu estava preparando esse estudo, olhando com mais carinho, me saltou aos olhos o que eu quero compartilhar com você no verso 1 e o 2. Olha o que diz. Paulo e Timóteo, servos de Cristo Jesus. Guarde essa palavra, servos. A todos os santos, guarde essa palavra, santos, em Cristo Jesus, que estão em Filipos, tá? Com os bispos e diáconos. A vocês, ele está se dirigindo agora a eles, aos filipenses, graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Uma coisa que ficou para mim, que saltou aos meus olhos quando eu li esses 2 versículos, foi o quanto destaca-se aqui a identidade dessas pessoas. Lembra que eu pedi a você para guardar aí algumas palavras que eu destaquei, como por exemplo, servos, como santos, como a vocês, a essa igreja, Deus Pai, né, o Senhor Jesus Cristo. Se você perceber direitinho, tudo isso está voltado para uma identidade. E esse é um tema importantíssimo para a gente destacar nessa carta. Apesar de ser a Epístola da Alegria, mas Paulo, quando começa essa carta, ele deixa claro a identidade dele, consequentemente a de Timóteo, e ele diz: eu sou servo de Cristo Jesus, né? E isso para ele é muito relevante, a figura de quem ele é. E de fato, Paulo foi quem ele foi, nós sabemos a história dele biblicamente falando, né? Sabemos o quanto ele escreveu, o quanto ele foi importante para a igreja, né? O quanto ele é importante hoje a história dele para a igreja,
mas ele se denomina servo de Jesus Cristo. A minha pergunta para você é: qual é a sua identidade? Você sabe qual é a sua identidade em Cristo? Porque a de Paulo era servo. Ele era servo. A segunda coisa aqui está na identidade de quem, aliás, para quem Paulo escreveu. Ele fala assim: a todos os santos. Quem eram os santos? Bem, a carta foi escrita aos Filipenses, certo? Se ela foi escrita aos Filipenses, os santos aqui são os filipenses. Tudo bem que ela pode hoje ter reverberado e alcançado a mim e a você, mas naquele momento que Paulo estava escrevendo, ele disse assim: a todos os santos em Cristo Jesus. Quem são esses? Esses que estão em Filipos, ok? Então ele destaca muito claramente aqui a identidade daquele povo. Aquele povo é santo, é a sua e é a minha identidade. Então, a identificação de quem é Paulo, a identificação de quem para quem ele escreveu para os filipenses, e agora a identificação de quem fez, de quem é o autor da aliança entre Paulo e os filipenses, daquele que é o Senhor de Paulo e dos filipenses. E isso está no verso 2 que diz: a vocês, de novo aos filipenses, graça e paz. Mas da parte de quem? Aí vem aqui a identidade daquele que é o Senhor das nossas vidas, Deus Pai e Deus Filho. E vamos deixar aqui também o Deus Espírito Santo, não é verdade? Que é uma identidade divina, que é uma identidade de quem reina, de quem é soberano, de quem é Senhor e de quem reinava sobre a vida de Paulo, que era servo, sobre a vida dos filipenses, que eram os santos. Eu queria trazer esse destaque sobre essas identidades e queria que você pensasse um pouco nisso, para ver o quanto é importante a identidade que nós temos. Nós temos um nome, ok? Esse nome foi colocado lá no registro civil quando você e eu nascemos, né? O normal é isso, o normal era isso. Mas, além disso, quando nós estamos em Cristo, nós ganhamos uma identidade. A principal delas, eu acredito que seja de servos, né? Apesar de que nós temos uma identidade fortíssima, que é de filhos de Deus. Na medida que você toma uma decisão com Cristo, você se transforma em filho de Deus, né? Você se torna um co-herdeiro com Cristo, sendo filho de Deus, resgatado, né, para viver uma vida com Deus, que é o nosso Pai. Mas nós somos servos, você é servo, eu sou servo de Jesus Cristo nessa terra, que temos uma missão para cumprir. Eu escrevi uma coisa aqui e queria ler para você. Nunca defraude a sua identidade. Seja quem Deus te chamou para ser. Não negocie com ninguém, nem com você mesmo. Esta marca de Paulo precisa reverberar em nós. A marca que Paulo tinha, a marca que aquela igreja tinha, a marca que Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo tem, ela precisa reverberar em mim e em você. Ela precisa ser a nossa identidade. Então não negocie sua identidade com ninguém. Não defraude a sua identidade. Não permita que ela seja roubada por nada, nem por ninguém e nem por você mesmo. Tá entendido? Então, esse primeiro momento eu queria trazer esse destaque que eu achei muito relevante. Vamos caminhar agora um pouco e vamos falar do capítulo, do verso 3 ao 11, tá? Do verso 3 a 11, eu não quero ler com você todo o texto para a gente caminhar aqui com mais velocidade, depois tu dá uma pausa aí no vídeo, lê esse capítulo, mas eu quero chamar a atenção aqui do que foi destacado nesse contexto. Primeira coisa é a alegria e a gratidão de Paulo eram marcas transparentes em sua vida com relação à igreja de Filipos. Então, a alegria e a gratidão dele era uma marca que está registrada aqui, só para você ter uma ideia, no verso 3, agradeço ao meu Deus toda vez que me lembro de vocês. Gratidão é algo que precisa se destacar muito no nosso coração, é algo que precisa ser muito relevante nas nossas vidas. Eu tenho certeza que você tem motivo de gratidão na sua vida, não tem dúvida. E Paulo tinha uma gratidão imensa e tinha uma alegria imensa pelos filipenses. A outra coisa que um dos pontos que destaca demais nesse contexto aqui, até o verso 11, é que Paulo ele tem uma resposta muito agradável dos filipenses para com ele.
E por isso ele fica muito feliz. Não há nada melhor do que quando nós temos uma missão e levamos essa missão adiante e pessoas, elas absorvem essa missão e elas desenvolvem essa missão e isso traz alegria para nós. É como um pai com um filho, né? O pai, ele espera que o filho seja uma bênção para a vida dele, que ele desenvolva a vida dele, que ele seja um testemunho para aquela família, para a vida dele, para a vida dos pais, e isso alegra o coração. Uma das coisas que fazia com que Paulo fosse uma pessoa muito alegre com a igreja em Filipos, com os filipenses, era porque eles respondiam à missão de Paulo. E uma outra coisa, já que a resposta era dada, Paulo, da mesma forma, Paulo tinha a liberdade de tratar com os filipenses, a liberdade de levar aos filipenses aquilo que ele achava pertinente para aquela igreja. E aí eu queria destacar aqui algumas coisas que nesse texto aqui, ele levanta algumas questões muito interessantes, né? Ele aproveita para fazer alguns alertas aos filipenses, porque todos nós precisamos, né? De algum momento, por mais que a gente dê uma resposta boa ao nosso pai, ao nosso pastor, ao nosso mentor, enfim, aquele que tem aquele que cuida da gente, ainda assim nós precisamos ser tratados nas nossas limitações. E Paulo fala algumas coisas como, por exemplo, olha, que o amor entre vocês aumente, que haja sensibilidade espiritual entre vocês, que haja santidade entre vocês, que vocês deem frutos de justiça. São 4 coisas que ele destaca nesse contexto e que são bastante relevantes para mim e para você, para que a gente traga para os dias de hoje, né? Que o amor aumente. Por que o amor aumentar? Já existia amor entre eles. Certamente Paulo olhou alguma coisa e viu que de fato existia um espaço para mais amor, né? E a gente precisa pensar nisso. A outra coisa era que haja sensibilidade espiritual. E eu e você, nos dias de hoje, precisamos estar muito sensíveis, tá bom? As questões espirituais. E ele falava para eles, haja santidade, seja separado de fato, porque tem coisas aí que vão tentar tirar você da presença de Deus, da presença do Pai, da presença de Jesus Cristo. Por isso esteja separado de fato. E a outra coisa, deem frutos de justiça, aquilo que é certo, aquilo que é correto. E só há frutos de justiça em Cristo, tá bom? E para a gente concluir, eu quero agora trazer um destaque entre o contexto que está no verso 12 ao verso 30, tá? Aqui no verso 12, do verso 12 ao verso 30, uma das coisas que ficou bastante claro para mim são os paradoxos, né? Os paradoxos, né? Agora não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Agora que eu tô fraco, aí é que eu tô forte, né? Essas coisas às vezes são loucuras pra gente. Mas Paulo aqui, nesse contexto, ele começa a desenvolver isso com a igreja de Filipos. A gente precisa entender que quando nós convivemos com esse paradoxo da parte de Cristo, é porque, na verdade, nós andamos na contramão do mundo. Você precisa entender isso. O paradoxo é para mostrar pra gente que a gente anda na contramão do mundo, né? E aquilo que às vezes é relevante para o mundo, para nós é irrelevante. Da mesma forma, quando às vezes alguma coisa é irrelevante para o mundo, para nós é relevante. Então agora que eu tô fraco, aí que eu tô forte, isso para as pessoas isso é loucura, porque as pessoas querem estar forte, porque elas querem combater, elas querem se defender, mas na verdade isso remete a uma submissão, a um reconhecimento de que Cristo é o Senhor, de que Ele é maior e de que eu preciso me diminuir para que Ele possa crescer. Aí dentro desse contexto, eu separei 3 pontos e vou passar para você. O primeiro está entre o 15 e o 18, Paulo deixa claro que Deus usa quem Ele quer e da maneira que Ele quer. Ele fala ali que sobre pregar o Evangelho. O que ele destaca é o evangelho precisa ser pregado. Não se sinta alguém que não tem condições de pregar o evangelho. Você tem sim condições. Você, por mais limitado que você seja, que eu seja, quando nós temos o Espírito Santo, nós podemos pregar o evangelho com muita ousadia, tá? A segunda coisa está entre o verso 19 e 26, né? Que destaca um pouco a questão do paradoxo, e eu vou falar 2 frases aqui que diz assim, ó: de fato continuarei a alegrar-me, tá? Mas quando eu estou triste, como é que eu vou me alegrar? Quando eu estou no Senhor, mesmo triste, eu consigo me alegrar, porque a alegria não é um sorriso estampado no rosto, a alegria é um estado de espírito, é um estilo de vida, tá bom? E a outra frase é: para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Quem quer morrer?
Ninguém quer morrer. Nesses dias, então, que tem se falado tanto de morte, tantas pessoas sentindo dor, e eu quero te desafiar a você levar essa mensagem para aqueles que precisam, ou para você mesmo, né? Vou repetir a frase: para mim, o viver é Cristo. Paulo falou isso, e o morrer é lucro. Por que morrer é lucro? Porque quando eu morro em Cristo, eu vou viver a vida eterna. E a última coisa, o terceiro ponto, está entre o verso 27 e o 30. Paulo desafia os filipenses a não abrir mão do chamado, do compromisso de quem eles eram. E Paulo fica tão feliz com eles por causa das respostas que eles dão, que na verdade ele desafia os filipenses a continuarem a pregar o evangelho, a não serem contaminados com nenhuma heresia, com nada que possa desfocar o evangelho da vida deles, dos lábios deles. E aí Paulo fala para eles, olha, no verso 27, eu quero ler só o verso 27, para você ver o que ele fala aqui. Ele fala assim, olha, não importa o que aconteça, exerçam a sua cidadania de maneira digna do evangelho de Cristo, para que assim, quer eu vá e os veja, quer apenas ouça a seu respeito, em minha ausência, fique eu sabendo que vocês permanecem firmes. Paulo destacou isso aos filipenses, porque em algum momento ele não estaria com eles, como não estava nesse momento. Mas o que ele mais esperava é que eles continuassem firmes no evangelho de Cristo, que é o nosso grande desafio, viver o evangelho de Cristo. Que você possa desfrutar do evangelho de Cristo, que você possa ser uma pessoa onde tem uma identidade, onde nada vai roubar a sua identidade, porque você é um santo, você é separado, você é servo, você é filho. Em nome de Jesus, Deus te abençoe, que você possa deixar que essa palavra edifique o teu coração e construa valores novos na sua vida, ok? Fique conosco aí até o fim, tá bom? Se você puder, depois dê um like e esteja conosco nos próximos vídeos. Deus te abençoe.